cartunista é o cara que quer entreter com desenho. Como é que eu vou falar? O cartunista, ele é um grande humorista gráfico, né? Ele é um cara que faz a pessoa pensar, que faz refletir através do seu humor. Ele tem uma arma na mão, né? Uma arma crítica sensacional, que é o pincel e o talento dele. E ele não tem medo de usar, não. Acho que cartunista é uma pessoa capaz de transmitir as suas ideias, críticas, humor, né, a sua visão de mundo através de seus desenhos. O cartunista eu acho que é todo aquele que faz tiras de jornal, charges, né, gags voltados para o humor. Acredito que o cartunista ele transforma isso em humor, né? O famoso tapa de luvas. No fim das contas, eu acho que o cartunista é um cara que tem que saber dizer muito com pouco, né? Tanto no desenho, eu acho que você tem que conseguir transmitir uma ideia com pouco traço, tendo ou não texto no cartoon. O cartunista frustrado. Olá, olá, frustradas e frustrados de todo o Brasil. Eu sou o Sunsa, o cartunista frustrado. Hoje começa nosso rabisco pela vida e obra de várias e vários cartunistas. O objetivo é simples: aprender. Nossa jornada segue para explorar os estilos, conhecer os trabalhos, analisar as técnicas e os pontos fortes de cada mestre. A ideia é a cada temporada bater um papo sobre 6 cartunistas de diferentes nacionalidades. Um deles é sempre brasileira ou brasileiro, e um dos episódios é sempre dedicado a uma mulher. Então vem comigo, bora conhecer mais sobre as cartunistas e os cartunistas do passado e do presente, de vários lugares do mundo. Esse é o podcast O Cartunista Frustrado. Rabisco do dia. Winsor McCay. Hoje a gente vai falar do McCay, né? O McCay, ele... Sobre o Winsor McCay, né? Rabisca aí. Fala galera, meu nome é Ricardo Tokumoto, ou também Riote, né? Como eu costumo assinar nos meus trabalhos. Sou quadrinista, ilustrador, animador, né? Trabalho nessas áreas de artes visuais no geral. Tenho uma tirinha que eu faço há muito tempo, há uns 10 anos, desde 2007, que é o Rio Tiras. Então tá, meu nome é Leonardo Maciel, eu sou ilustrador, quadrinista. Assim, trabalho como ilustrador já tem mais de 10 anos. Como quadrinista, eu era autor de uma série de quadrinhos com um péssimo nome de Não Bunda Nada na internet. Publiquei, assim, participei de um monte de coletâneas já, né? Tipo Máquina Zero, A Samurai, 321 Fast Comics, Pátria Armada. De trabalho próprio mesmo, eu fiz a graphic novel com Carlos Ruas do Bastidores na Bíblia o Êxodo. Tem uma revista Conto Pode Deixar Você Doido, Contos de Pelennor, que foi o meu último livro, e agora tô produzindo um que chama Bartok Flagelo da Galáxia. Fora isso, eu também sou professor, né? Eu tenho tentado focar mais nos quadrinhos e em dar aula do que na ilustração recentemente. Então eu dou aula numa escola aqui em Brasília e também dou aula online de character design. Olá, eu sou Regis Luiz, sou ilustrador e designer gráfico. Participo como colaborador no estúdio Black Ink. Tenho publicado uma revista de arte chamada Introverso, que é uma compilação de personagens que eu desenvolvi durante um tempo. Trabalho também como ilustrador numa empresa de ensino à distância, desenvolvendo para cursos online. Beleza, galera. Meu nome é Lucas Libânio, eu sou cartunista, já fui professor de animação, atuo na área também de animação, como freelancer.
Agora que já sabemos sobre o que vamos rabiscar e fomos devidamente apresentados aos nossos frustrados do dia, bora rascunhar? Quando conversamos sobre Winsor McCay, é difícil não falar de qualidade, rapidez e inovação. Considerado um dos pais dos quadrinhos e da animação, ele foi um dos primeiros a explorar a linguagem das HQs. McCay brincava com o uso dos quadros, cores e a composição dos elementos de suas tiras e cartoons. Sua ousadia era sempre a favor da narrativa de suas histórias. Para ele, não havia limites. O Winsor McCay, ele é um caso que eu costumo dar um exemplo, que é o seguinte, né? É um exemplo de virtuoso do desenho. Não só ele é um dos pais do quadrinho em si, como ele é um dos pais da animação. E realmente é um dos pais, né? Assim, ele começou a trabalhar com quadrinhos bem na virada, assim, no começo do século XIX ainda. Ele já trabalhava com quadrinhos, né? Ele trabalhou, que eu saiba, ele foi assistente do Walt Coates, né? Que era o cara que fazia Yellow Kid, né? Que é, tipo, para muitos considerado o primeiro quadrinho, embora seja informação, na minha opinião, errônea. Nos quadrinhos, eu acho que ele é importantíssimo, não só porque o trabalho dele é excelente, né? E era excelente, e ele tinha um traço muito simples e explorou a linguagem de quadrinho como poucos. Ele começou a fazer quadrinhos numa era que os quadrinhos eles tinham pouco limite. Ele fazia quadrinho para jornal, com o trabalho mais conhecido que é o Little Nemo. Uma coisa que caracteriza o trabalho dele, algo diferente dos outros, é como ele explorou a linguagem dos quadrinhos em si, que para a época era uma coisa que poucos artistas exploravam, né? De pensar no tamanho dos requadros, etc., em função da história, do que estava acontecendo ali dentro, que era uma coisa que poucos artistas faziam. Ninguém estava explorando do jeito que ele explorava, né? Ele era um cara que não se limitava muito nisso. Ao tentar na excelência do trabalho dele, ele foi um dos primeiros a brincar com essa coisa da linguagem em si que os quadrinhos têm própria, né? Mais ainda do que nos quadrinhos, ele é um dos caras que criou a animação, né? Especificamente para os quadrinhos, o Winsor McCay ele trouxe novidade, né, no uso dos quadros, das cores, da estética. O início do século XX tinha muita referência do Art Nouveau na ilustração, no meio da comunicação, no teatro. O Winsor McCay ele era excepcional nesse estilo. Ele construiu não só nos desenhos de cenário e personagens, né, que eram personagens extremamente caricaturais, fantasiosos, lúdicos, né, que remetiam a seres mágicos, e ao mesmo tempo ele retratava a sociedade na época, que era uma sociedade capitalista, cheia de valores morais, ao mesmo tempo com ganância, convivendo com pobreza, indiferença racial. Ele conseguiu mesclar através de belos desenhos, belos cenários, esses dois mundos, né, que eram distantes, assim, a realidade e os sonhos. Nesse estilo de Art Nouveau que ele colocava no trabalho cartoon, que ele fazia muito rápido e com muitos detalhes, ele conseguiu também extrapolar a linguagem narrativa através dos quadros, das cores, do modo que ele compunha as páginas, né? O Winsor McCay, ele é um cara assim que é até difícil falar se a gente for ficar delimitando, né, colocando esses limites de o que ele é, até onde vai o trabalho dele, né? A primeira vez que ele me chamou realmente a atenção foi na faculdade de animação. E quando eu vi o trabalho dele acho que considerado um dos primeiros trabalhos de animação até, que é o Dinossauro Gert, né? E no panorama de história da animação. Então eu já conheci o cara nessa área de animação, sendo que no fim, depois analisando o trabalho e conhecendo o trabalho dele melhor, eu fui ver que ele fazia quadrinho antes, né?
E comigo, minha relação com essas artes foi parecida, né? Que eu comecei a faculdade de animação, mas dentro da faculdade de animação e fazendo animação, que eu fui me direcionando mais para os quadrinhos também, né? Então, e o que me chamou muita atenção, a princípio, no Winsor McCay, acho que o trabalho dele também se destacava muito na época por isso, que o desenho dele é muito bonito, muito interessante, e ele sendo pioneiro de várias dessas artes, ele acabou construindo uma linguagem muito poderosa ali, né? Eu não sei se essa falta de definição do que era animação, do que era quadrinhos antigamente, permitiu que ele fosse mais livre na produção, né? E não precisasse seguir certos modelos. Então, essa liberdade no trabalho dele me chamava muita atenção, me influenciou bastante, né? Eu acho que é visível o quanto o trabalho do Winsor McCay é influente não só comigo, mas com vários artistas que vieram depois dele, né? E ele, assim, o Pequeno Nemo, né, o Little Nemo na Terra dos Sonhos, eu acho que foi assim um marco na história do quadrinho, assim como a Dinossauro Garrett foi um marco na animação. O Little Nemo foi um marco nas histórias em quadrinhos. Eu acho que falar de história de quadrinhos não tem como não passar por esse trabalho do Winsor McCay, né? Então é um desenho primoroso. Qualquer um que nem entenda de história, nem entenda de quadrinhos, consegue olhar uma página do Little Nemo e achar, se impressionar. Foi um pioneiro que não teve medo de ser ousado. O resultado é um trabalho que exala a liberdade. É difícil ver uma de suas páginas e não se impressionar com a qualidade estética e narrativa. McCay tinha uma alta produção, com rapidez, e ainda atuava em diversas, para não dizer todas, as áreas do desenho. Conhecer um pouco mais sobre suas obras e sua vida é essencial para qualquer um que atua na área. Assim, na época que ele apareceu, é mais ou menos como dizer que o cara construiu uma Ferrari, mas ainda não tinha autoestrada. O McCay, na época que ele apareceu, ele atuou em todas as áreas onde o desenho poderia se encaixar. Fez charge, fez caricatura, fez tira, fez páginas, fez ilustração, e tudo numa quantidade absurda e com uma qualidade absurda, né? Então, às vezes você começa a pegar as coisas que ele fez por ano, desde que ele começou, fala assim, porra, como é que esse cara conseguiu fazer esse tanto de coisa nesse tempo? O McCay, às vezes, ele fazia vários tipos de tira de jornal ao mesmo tempo, e ele usava uns pseudônimos. Um pseudônimo que ele usava era Silas. Algumas tiras ele assinava como Silas e outras como McCay. Ele tinha umas outras tiras, por exemplo, tem uma que eu gosto muito, que chama The Pilgrim Progress of Mr. Bunyan. Na verdade, ele trabalha com uma ideia que é o seguinte: o Mr. Bunyan, ele tem um fardo, que é uma maleta, e ele tenta se livrar dessa maleta, mas a maleta sempre volta para ele, né? Então, ele usa uma metáfora, né? É como se o cara quisesse se livrar de um fardo, do encosto. Ele tem uma tira também que eu acho muito interessante, que é o Little Sam Sneeze. Little Sam Sneeze era basicamente a mesma piada em todas as tiras, mas o interessante é o seguinte: ele bolava todo um cenário para no final da tira o Little Sam Sneeze espirrar e destruir alguma coisa. Com metáfora, com metalinguagem, com esse tipo de piada, né? Que é a mesma piada com variação. Ele trabalhou com a ideia de aventura lá no Little Nemo. E antes do Little Nemo, ele tinha uma tira com o Little Nemo que chamava The Dream of Herbie Friend. É a prévia do Little Nemo. O menino, ele tem pesadelos provocados por alguma indigestão. É basicamente isso, né? Essa veio antes do Little Nemo. Ele teve uma série em quadrinho que durou pouco tempo, mas foi uma série de tirinhas que ele fez que era só, em todos os episódios era só um menino espirrando.
e era uma tirinha. E era sempre alguma coisa que tu explorava metalinguagem espirrando, aí estourava os requadros, uma coisa assim, né? Então foi um dos primeiros a pensar isso dessa forma. Então sim, isso. E no próprio Little Nemo ele tinha muito isso, de fazer assim, quem é a página super famosa dele, né? Aquela da cama do Little Nemo sonhando e a cama começa a ficar com as pernas longas, e à medida que as pernas vão ficando longas, o requadro vai ficando mais vertical, né? Bom, e explorar isso, como você desenha esse requadro, é uma coisa que ninguém fazia até ele fazer. O texto, na verdade, do McKay, ele era bem simples, né? Uma página dele de quadrinho do Little Nemo, ele não tinha muito texto, ele dizia muito pouco ali, assim, era uma coisa bem rápida que você lia em 2 segundos quase, você só voltava para ler pelo desenho. Mas ele tinha esse onírico de você passar pela maneira como você lê mesmo, pelo como a coisa está desenhada, coisa que não só os contemporâneos, né? Coisa que até hoje pouca gente explora, assim. Little Nemo era um quadrinho dominical, né? Na época não existia o quadrinho em si, eram tiras dominicais que saíam nos jornais, né? Momentos de diversão para a família, de lazer, conteúdo, e ele tinha um domínio excelente da narrativa. Eram poucos profissionais, cartunistas, que trabalhavam como o Winsor McCay trabalhava. Quantidade de desenho, tempo de execução do trabalho, né? Ele era um ilustrador muito rápido. Ele conseguiu chamar a atenção também por conta dos temas que ele trabalhava. É muito importante a bela estética e pela inovação na narrativa. Se você pensar que o início do século XX não havia construção da narrativa visual bem definida, então Winsor McCay, desde aquela época, já era considerado um gênio da narrativa visual. E pena que foi esquecido pela história, e hoje pesquisadores, quadrinistas, cartunistas tentam resgatar o seu trabalho, justamente porque ele foi maior do que o seu tempo. Pra mim, assim, o que mais chama atenção, além desse traço, eu acho que foi essa questão de quadrinizar, fazer essa forma de layout de páginas de quadrinho que ele tinha, né, no trabalho dele, acompanhando muito com o tema, e fazer essa viagem, né, no surreal. Então acho que, falando mais de temática, outra coisa que sempre me encantou e sempre me puxou no trabalho dele, assim, né? Essa liberdade poética que existe também no trabalho em questão de temática. E meu trabalho é muito guiado nessa também, né? De sempre ter um pezinho no surreal. Então ele trouxe toda essa surrealidade pro Pequeno Nemo, né? E acaba sendo um dos motes principais das histórias. Então, além do desenho maravilhoso, acho que muito desse tema me chama muita atenção. Além das animações e dos quadrinhos, né, é importante ressaltar que ele já fez ele tinha também essa coisa de ser um artista meio como espetáculo. Antigamente existiam esses shows de variedades, né, eram muito populares, onde não existia cinema ainda direito, né, existia muito essa prática de reunir uma galera e fazer umas apresentações variadas, né? Então, gente cantando, gente fazendo acrobacia, gente fazendo coisas impressionantes para um público. E o Winsor McCay justamente já impressionava muito como artista. Então ele era meio que um showman, né? Um cara que fazia show. Então, além de quadrinista e animador, ele tinha muito essas coisas de brincar com o público e mostrar esse talento dele de desenhar muito, muito bem. E também muito, muito rápido, né? Então o pessoal via isso quase como um espetáculo de mágica, um espetáculo de malabarismo, né? É engraçado como o cara, ele realmente impressionava muito, né? Ele era um cara muito talentoso. Ele começou a trabalhar com animação porque ele viu as primeiras experimentações com cinema ainda no século XIX e foi contratado na época para fazer vaudeville, né? Que para quem tá ouvindo e não sabe o que é vaudeville, era uma coisa que era muito comum do começo do século XX para trás, que era meio que um show de variedades em cima de um palco, que meio que tinha tudo, tinha gente fazendo
dançando ou tocando coisa ou desenhando em cima do palco, né? Tipo, o Mozart fazia vaudeville. Todos os teatros de vaudeville foram virando salas de cinema quando o cinema começou a ficar popular. Mas o McKay ainda chegou a trabalhar fazendo vaudeville desenhando ao vivo. E ganhava uma baba fazendo isso, né? Tem que lembrar que assim, a época que o McKay foi cartunista era uma época que os cartunistas ganhavam muito dinheiro. Ele ganhava uma baba fazendo isso, então ele começou a transformar, botar a animação como parte do show dele de vaudeville, né? De fazer umas animações e passava ali ao vivo e tal. Tanto que aquele Gert the Dinosaur, que é um dos vídeos, das animações mais famosas dele, né, dele interagindo com um dinossauro que ele desenhou, era parte de um vaudeville. A primeira animação dele foi com o Little Nemo, que na verdade é uma animação que ela não tem roteiro. Basicamente ele bota alguns personagens dele pra movimentar. Ele faz um filmezinho prévio, como se fosse um documentário falso, dizendo assim, como que a gente faz a animação? Então parece ele lá falando com os amigos dele que ele vai fazer o desenho movimentar. Tem um filmezinho, assim, meio que uma comédia. Mostra o processo dele, logicamente que é meio encenado, porque chega o cara, derruba as folhas, coisa toda, e depois vai pra parte da animação. É legal que nesse vídeo você vê mais ou menos como é que é o tamanho que ele trabalhou, o suporte que ele usava para fotografar, né? O McKay, ele tem uma coisa também que é o seguinte, quando a gente vê os primeiros filmes de desenho animado, eles são muito simples, né? São figuras muito simples. Os primeiros filmes eles são basicamente assim, caricaturas que movimentam um pouquinho, né? E os que têm algum enredo, eles são com desenhos muito simplificados. O McKay, ele fez animação com o mesmo rebuscamento que ele fazia as ilustrações, as tiras, as charges. Então é um design que ele não é muito próprio para animação. Ele é difícil de você repetir. E aí quando ele vem o segundo filme dele, que é o Gert, o Dinossauro, ele já fez uma coisa pensando numa narrativa, mas ele pensou numa animação que ela funcionaria como uma apresentação de teatro e variedade e como um filme. Então, as cópias que a gente vê circulando desse filme hoje em dia, elas têm essa prévia dele lá com os amigos dele, né? Falando que vai fazer o dinossauro movimentar. Eles estão no Museu de História Natural. Mostra o processo dele lá, desenhando e tudo. Tem que ter uma piadinha, tipo a galera derrubando as folhas e tudo. E depois ele tá no jantar e ele mostra a criação dele em movimento. Tinha uma versão desse filme que ela era apresentada no palco. E aí eu marquei no palco com o dinossauro projetado numa tela. Então, assim, você vê que o filme ele tem as deixas para a fala do McKay. Então o McKay ele fala e o dinossauro responde. Então o McKay fala pro dinossauro, levanta a pata direita, e o dinossauro levanta. Então você tem um tempo, você tem inclusive um time pro dinossauro que ele fica num ciclozinho, você percebe, isso aqui é para quando ele estava no palco, ele falava, tinha o tempo certinho de encaixar. E ele termina o vídeo como se o dinossauro pegasse o McKay. Provavelmente ele entrava atrás da tela e aí aparecia ele andando na tela, o dinossauro pegava ele. Então assim, o McKay ele era basicamente um entusiasta do desenho, cara. Ele fez tudo que foi possível com o desenho para a época dele. O Winsor McKay ele começou a trabalhar no final do século XIX, início do século XX, num período onde a economia industrial, o entretenimento, as artes estavam se mesclando. E a vida dele é uma vida cheia de lacunas, né? De espaços assim, a serem preenchidos. Tem algumas informações que não são bem claras. Por exemplo, a origem dele, né? Ele é norte-americano, mas parece que existe uma dúvida se ele nasceu nos Estados Unidos ou se ele nasceu no Canadá. No entanto, tem certeza que ele cresceu em Detroit, né, nos Estados Unidos, e que a vida dele era uma vida de uma família pobre, né, classe média baixa. No entanto, ele teve uma ascensão econômica por conta do trabalho que ele teve como cartunista. Em específico, na vida do Winsor McKay, vale lembrar que ele sempre foi considerado um bom cartunista, um bom desenhista, desde criança, um prodígio. Parece que o desenho sempre estava envolvido nas atividades dele. O desenho fazia parte do jeito dele de ser.
E a família, naquela época, tentava impedir ele de seguir esse caminho. A família estava relacionada ao ramo imobiliário e parece que o pai dele colocou ele para estudar economia, né, para poder seguir o negócio da família. No entanto, o Winston Marquet sempre trabalhou com desenho como linguagem e ele abandonou esse ramo da família e foi trabalhar especificamente com desenho. Pesquisando um pouco sobre ele, a gente descobre que ele trabalhou se envolvendo muito com desenhos e caricaturas em parques, em eventos, né, na época. Posteriormente, ele começou a trabalhar como cartazista e ilustrador para pôsteres de circos, freak shows, né? Ele teve muito contato com a área artística circense. E esse contato com essas pessoas, né, com esse universo mágico e ao mesmo tempo assustador, fez com que os trabalhos dele sempre estivessem relacionados a um universo fantástico e ao mesmo tempo a uma crítica social. Parte dessa estética circense, né, estava presente no trabalho do Winston Marquet. E ao longo da vida, né, no crescimento profissional dele, ele começou a trabalhar como ilustrador para jornais, fazendo tirinhas, fazendo trabalho jornalístico, né, relatos através de desenho, então de acidentes ou de julgamentos. E como ele tinha um domínio excepcional de desenho e de arte, ele chamou muita atenção no ramo editorial. E ele foi alcançando cada vez mais grandes jornais, até chegar a trabalhar num jornal em Nova York, onde ele teve a possibilidade de criar a sua grande obra, né, que é o Little Nemo, que é um precursor de várias artes, não só dos quadrinhos, mas das artes visuais em si. Um artista completo, Marquet era um showman do século XIX. Sabia utilizar sua narrativa gráfica e animação como entretenimento e acabou se tornando um ícone. E se hoje temos um mercado de quadrinhos, cartoons e animação, devemos muito a ele. Era um visionário que dialogava com várias mídias e usava seu talento como um meio de comunicação. Um cartunista livre que brincava, inovava, arriscava e ousava. Ele tinha muito essa visão, né? Ele era um cara bem visionário e ele conseguia entender muito bem como funcionava a parte da narrativa gráfica ligada ao entretenimento. É um cara que, assim, até nisso ele é um cara que se deu muito bem, assim, ele não diferente de muitos outros artistas que acabaram falidos, acabaram sem muita grana, né? Essa vida do Winston Marquet, você via que ele conseguia administrar muito bem essa parte também, né? Essa parte de negócios, né? E nas próprias animações, dos poucos registros que a gente vê, assim, como antigamente não tinha tanto, mas dá pra ver que ele era bem relacionado, inclusive, nessa instância de negócio, né? É muito impressionante também. E eu acho que é um cara que dominava muitas áreas, né? Então, não é à toa que ele virou um ícone, né? Virou essa figura histórica, lendária, que é até hoje. Mas ele era um desses raros artistas que, assim, que ele fazia várias coisas que não necessariamente davam dinheiro só porque ele queria desenvolver aquela arte. Principalmente na animação.
Que animação, você vê, ó, ninguém fazia animação, não existia mercado para isso. Para fazer uma animação era um trabalho hercúleo muito maior do que é hoje. Porque muitas das coisas que existem na animação, nem de hoje em dia, né? Animação de 20 anos depois do que ele estava fazendo, de ideias, ele ainda não tinha se desenvolvido o negócio. A ideia básica de fazer o cenário separado do personagem, né? Não, ele ainda não se tinha desenvolvido isso ainda. Então, quando ele desenhava cada frame, ele desenhava o personagem e o cenário atrás todo, em todos os frames. Então, para fazer uma animaçãozinha de 10 minutos, era 1 bilhão de desenhos com cenário. Redesenhado várias vezes, né? Isso não dava dinheiro para ele. Era simplesmente porque ele tinha tesão em fazer aquilo. E ele meio que só parou de fazer animação porque... Assim, é um caso meio pouco conhecido, mas assim, ele trabalhou muito tempo com o Rush, né, que é o cara mega blaster, cara, que mandava em toda a mídia de cinema da época, né, que é o que, por sinal, Cidadão Kane é baseado nele, né. Ele trabalhou pra esse cara no final da vida, e esse cara, ele basicamente fazia assim, não, você tem que fazer coisa que dá algum retorno e tal, então, por essa pressão dele, ele meio que parou de trabalhar com animação. Mas o que eu falei, assim, você vê que assim, ele meio que parou não só com animação, como também o Little Nemo no final da vida, ele foi meio parando de fazer quadrinhos, porque o Rush queria que ele fizesse mais só cartoon, porque tinha um retorno financeiro muito maior para os jornais que o Rush era dono e tal. É que ele conseguiu conversar com várias mídias e com várias vertentes artísticas. Para aquele período onde havia uma criação da arte pela arte, né, já tradicional, mas também ao mesmo tempo desenvolvimento da imagem como linguagem de comunicação e de publicidade e de atração para um público, né, principalmente o grande público, a massa, né, os meios de comunicação estavam se apropriando do desenho e das narrativas visuais como maneira de atrair esse público. E ele foi um grande expoente nos quadrinhos, na ilustração e também, surpreendentemente, no cinema, com as primeiras técnicas de animação. A ideia do Little Nemo, eu acho uma coisa interessante, porque o McKay era um cara que ele era absurdamente empolgado com desenho, e a ideia do menino ele sonhar na verdade, é uma deixa para ele poder desenhar qualquer coisa que ele quisesse. Se ele quisesse desenhar elefantes, ele encaixava isso no sonho do Little Nemo. E as outras tiras dele, você vê que ele explorou tudo que dava, assim, piada recorrente, metalinguagem, ele usou esse negócio muito antes do pessoal começar a usar isso constantemente, do personagem conversar com ele. O personagem ir lá e falar com o desenhista que está na mesa de que seria ele. Né? Então assim, ele fez uma quantidade de séries, de tiras. Né? A gente fala tira, mas não era uma tira simples, não. Normalmente era página ou meia página. E ainda ele fazia um trabalho de charge político. Né? Tem uma quantidade grande de charge político. Inclusive nos últimos dias dele, ele ficou fazendo só isso, o que eles chamam de editorial, né? De desenho editorial. O jornal, quando ele foi pro Rush contratou ele, e aí ele ainda ficou um tempo fazendo Little Nemo, ele mudou o nome, não era mais Little Nemo, ele mudou para In the Land of Wonderful Dreams. Então você vê que é um trabalho que tem uma qualidade excelente e é uma quantidade absurda. Você pensar que é um sujeito só fazendo aquilo. Então, se você for tentar bater as coisas que ele fez ano a ano, é uma quantidade muito grande de coisa. Por isso que eu falo assim, é o cara que ele construiu a Ferrari antes de ter uma autoestrada. O que a gente mais pode aprender com isso, Marquês, é justamente essa liberdade. É bizarro como você pensa que um cara lá no início de tudo, no princípio, ele era muito mais criativo, muito mais livre do que a gente é hoje, né? Acho que é difícil, eu tenho que ficar mostrando páginas do Little Nemo para os alunos, quando eu dou aula de quadrinhos, ou de roteiro, ou de quadrinização, storyboard, seja qualquer dessas áreas, eu tenho que mostrar, porque era um cara muito livre na criação, ele se permitia, né? Você vê os formatos dos quadrinhos que ele fazia, que ele usava, como ele brincava com a linguagem, arriscava, experimentava. Parece que ele fazia isso há tanto tempo atrás, quando existia pouquíssimas referências, e parece que hoje em dia o pessoal é tão
contido, né? O pessoal não experimenta tanto quanto experimentava e inovava. Então eu acho que o que a gente mais pode aprender com ele é se soltar mais, ser mais livres e deixar essa parte criativa não só para o roteiro, mas também para a forma, para a linguagem. E também não se prender a um caminho só, né? Conseguir tramitar entre várias partes de se comunicar com narrativa visual, animação, quadrinho, ilustração, pensar a própria arte do espetáculo, né? Tentar abraçar tudo isso, assim, né? Não querer, é lógico, dominar tudo isso igual ele, porque eu acho que é uma coisa, assim, que é muito única do cara mesmo, né? É uma coisa meio genial, assim, que o cara tinha. Mas, assim, pelo menos conhecer, consumir e, sei lá, não ter esses preconceitos, né? Acho que essa falta de limites, essa falta de fronteiras que ele tinha, eu acho que a gente pode trazer tanto para o consumo quanto para a produção de um trabalho mais múltiplo, né? Então, já era uma linguagem metalinguística com o próprio quadrinho, né? De você utilizar os elementos do quadrinho na narrativa, na história. E isso é pioneiro, né? Isso é um trabalho de vanguarda, assim, com a linguagem dos quadrinhos. E é interessante como é que isso se perdeu, né? Durante um tempo. E aí os grandes mestres dos quadrinhos começaram a recuperar esses arquivos, né? Essas impressões que haviam dos trabalhos do Winsor McCay, e perceberam que ele já utilizava essa tão linguagem dita moderna dos quadrinhos naquela época, no início do século. Tá na hora de alguma editora se interessar e republicar o trabalho dele de quadrinhos, principalmente o Little Nemo, que é a coisa mais famosa, né? Porque a verdade é que aqui no Brasil a gente tem, mesmo entre os meus pares, assim, a galera que trabalha, que é quadrinista também, você vê que a maioria das pessoas não conhece muito o trabalho desses pioneiros dos quadrinhos, né? E a verdade é que, assim, o trabalho do McCay, ele ainda é meio ousado, até para os padrões de hoje, mais de um século depois. Ele ainda fazia coisas que as pessoas não fazem hoje, então, independente do fato de ele de ter uma linguagem diferente, olhando só pela qualidade em si, tem uma qualidade incrível, né? Ele desenhava muitíssimo bem, tem toda aquela estética de arte nouveau, com traços super simples, que dá para você se influenciar nisso. Eu acho que um dos problemas de artista de qualquer época, né? Mas tem muito problema. Uma coisa que eu acho que gera um pouco uma mediocridade nos artistas é os artistas só se influenciarem por artistas contemporâneos à época deles. Tanto artistas de hoje em dia só olhar artistas que são fodas de hoje em dia. E acaba que fica uma mesmice, assim, fica todo mundo desenhando meio parecido. Se você para de olhar desse jeito e volta a olhar artistas antigos e coisas assim, seu trabalho acaba assumindo características que ninguém está fazendo hoje, acaba ficando com estética que ninguém está usando hoje em dia, uma coisa assim. Você tem que misturar, não só no caso do McCay, mas de qualquer coisa, né? Você meio que tem que ficar olhando artistas de todas as épocas, de todas as áreas, para que seu trabalho seja mais completo. E aí o trabalho do McCay é incrível, né? Então ele é um cara que vale a pena ser estudado. Conhecer seu trabalho é nosso dever e nossa obrigação. E ao conversar com os amigos Riotti, Regis, Léo e Lucas, eu não podia perder a oportunidade de pedir indicações do trabalho de McCay. O Little Nemo é o carro-chefe, mas ele tem essa tira anterior ao Little Nemo, né, que é o Dream of Harry, que é também um trabalho bem conhecido. Você tem o Little Sammy Sneeze, que é essa tira cômica que eu falei, que o menininho ele prepara um cenário para o menininho causar uma destruição com o espírito dele. E é interessante como é que ele trabalha
a qualidade dele como desenhista. Ele não faz uma coisa simples, ele faz... O Little Sammy Smith, por exemplo, ele tá numa loja de cristais. Aí ele vai lá e desenha facinho, desenha os pratos, para no final ele sai aquilo tudo vinha abaixo. Esse do Pilgrim Progress é um que eu acho muito interessante, do cara que ele tenta se livrar da maleta, e a maleta ela sempre tá pra ele. Eu acho uma série ela é bem interessante mesmo. Ele tinha uma outra também que chamava Hungry Henrietta, que na verdade sempre terminava também, ele tinha um pouco dessa coisa do Little Sammy Smith, sempre terminava em alguém dando coisas pra menina comer. Então tinha uma situação toda que ele bolava pra chegar num ponto e falar assim, não, dá comida pra essa menina, é isso que ela quer. Essas que eu falei talvez sejam as mais conhecidas. Tem um livro muito bom sobre o McKay, que é o livro do John Kingmaker. Provavelmente ainda deve ter como comprar esse livro pela Amazon, ou até comprar ele usado lá naquele mercado da Amazon Internacional. Ele, assim, na época que eu comprei, o dólar estava mais baixo, assim, era um livro que você às vezes até achava ele em livraria aqui no Brasil. Life and Art, do John Kingmaker. Esse livro ele dá um panorama geral da obra do McKay, tem alguns exemplos de cada uma dessas coisas que eu falei aqui. Eu tenho uma coleção que eu gosto muito, que eu não sei se ela ainda está em catálogo, que é a Early Works. Tem essas tiras todas que eu estou falando aqui. Ele só é mal organizado. Essa coleção dos Early Works são 10 volumes, eu tenho os 10 volumes, só que ele é meio mal organizado no sentido, em vez de eles fecharem um personagem por edição, ele tem várias seções com um pouquinho de cada coisa. Um pouco desorganizado, assim. Mas são umas edições que vale a pena ter. Né? Dá pra ver bastante coisa do trabalho dele. Na animação, sempre referenciado, então o Winsor McCay tem muita coisa para ser vista no YouTube, por exemplo. Seus curtas que ele fez do Little Nemo, alguns trabalhos da época dele do teatro de variedades, né, do Vaudeville também. Inclusive, ele aparece em boa parte das animações também atuando. É bem interessante. É como se fosse um vídeo tutorial. Tem muitas das obras dele também de quadrinhos que foram influenciados. E eu queria indicar aqui um quadrinho que é Little Nemo Return in Slumberland, que foi lançado pela editora IDW nos Estados Unidos. Foi feito por outros profissionais, que é uma adaptação da obra para os tempos contemporâneos, né, para os tempos modernos. E também, pelo que eu consegui descobrir desse trabalho, é um trabalho muito bonito que valoriza o trabalho, né, as influências do Winsor McCay, mas traz já uma narrativa diferente, né? Ela é muito mais romanceada, ela é extensa, parece que tem 4 volumes, um encadernado. E outra coisa também que eu queria recomendar, também é possível de achar no YouTube, são os vídeos, né, teste para produção de longas do Little Nemo, que tiveram participação até de produtoras japonesas, inclusive participação do Hayao Miyazaki e do Hayata, que eu acho que é um colaborador do Miyazaki no estúdio Ghibli, onde eles estavam fazendo propostas de como seria a estética, o design, o concept dos personagens, o universo e o jeito de contar a história do Little Nemo através de longas metragens animados. Pena que a produção não foi para frente, foi feita uma série animada para VHS, que também é possível encontrar no YouTube, e parece que a Amazon também vende, vou fazer propaganda aqui. Eu recomendo muito que vocês procurem essas animações que ele fazia antigamente, é impressionante mesmo, tem giro, tem... falo giro, os personagens não são
super flat, né, super chapados, né, super bidimensionais. Eles são tridimensionais, é uma coisa incrível de você ver nas animações dele e ver que dá pra notar que era o cara desenhando desenho por desenho sem parar. Então você via que ele produzia muito numa qualidade inacreditável. Eu acho que essa animação do dinossauro Gert é um bom lugar para conhecer a figura, né? Porque Gert mesmo mistura tudo isso que eu falei, né? Mistura ele mostrando ele desenhando de fato, ele apresentando a animação e a animação rodando. Então, acho que é um bom material para se conhecer. E nos quadrinhos não tem como fugir de Little Nemo, né? É um trabalho tão extenso, né, nesse sentido de quadrinhos, que eu admito que eu não consegui acompanhar e consumir tudo que ele tem aí de Little Nemo ou dos quadrinhos anteriores que ele tinha também. Eu acho que até exige realmente você focar em pesquisa do trabalho dele para conhecer tudo, mas eu acho que é um cara que vale a pena parar para dar uma olhada, assim, e não precisa acompanhar todo o trabalho por completo, mas você pegar umas páginas do Pequeno Nemo, você já fica... já dá pra entender muito bem por que o cara é tão... o nome dele é tão falado até hoje, né? Porque ele é um cara tão lembrado, né? Ter esse renome aí nessas áreas, tanto de quadrinho quanto de animação. Pronto, uma coisa que é fácil, que eu falei, o trabalho do McKay é difícil de você... principalmente em português, é muito difícil de você ir atrás dos livros em quadrinhos para comprar, né? Eles não são republicados há muitos anos. Eu, por sinal, eu tenho sorte porque o meu pai era colecionador de quadrinhos e eu herdei uma coleção dele. Então eu tenho uma coleção daquela revista Gibi aqui em casa e eu lembro de, desde pequeno, ver, sempre tinha uns Little Nemos no meio e tal. Mas então, dito isso, como é muito difícil você ir atrás de um trabalho dele impresso, a não ser que você compre em inglês na Amazon, coisa assim. Uma coisa que é muito fácil vocês irem atrás é entrar no YouTube e ir atrás de algumas das animações mais famosas dele, né? Tem animação do próprio Little Nemo, uma coisa curtinha, não tem nem história, é mais pra você ver. Ele tava testando a novidade, mas ele tem alguns incríveis que valem a pena assistir, como tipo o Naufrágio do Lusitânia, que é sobre o naufrágio daquele navio do Lusitânia que deu início à Primeira Guerra Mundial, né? Pelo menos a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Ele fez uma animação sobre isso que tem no YouTube, é foda pra assistir. Também tem, eu não vou lembrar do nome, mas se você botar no YouTube Winsor McKay Mosquito, a animação dele é fácil de você ir atrás de ver, tá disponível pra todo mundo, então é só entrar no YouTube e procurar as animações dele. Lembrar que essas todas ele fez tipo 1910, até 1920 no máximo, tá? Antes de toda a tecnologia de animação existir. E tem uma estética muito bonita e ele tava criando o que era a animação, que é a história do time e o spacing, né? Ele tava criando ali na hora aqui. E depois de conhecer um pouco sobre esse gênio dos cartoons, quadrinhos e animação, é essencial conhecer mais e ter contato com os trabalhos dos frustrados do episódio de hoje. Momento Jabá. Eu tenho um site de tiras, né? Então quem quiser conhecer mais é o Rio Tiras. Podem me achar como Riote nas redes sociais, né? No Twitter, Rio Tokumoto no Instagram, Ricardo Tokumoto. Tô por aí e espero que vocês tenham gostado. Assim, passei umas informações bem básicas do Winsor McKay, mas espero que tenha chamado a atenção aí para que vocês, sei lá, corram atrás e às vezes conheçam até melhor que eu o artista, que vale a pena. Abraço! Tá, o mais importante de jabá, de falar do meu trabalho eu tenho um site marcelcorporante.com, mas ele tá meio parado. Eu pretendo agora em 2019 começar uma série de webcomic nova. Eu vou reativar o site, mas por enquanto tá parado. O que vale a pena vocês entrarem agora pra mim agora é que eu tô com uma campanha no Catarse no ar,
do Bartok Flagelo da Galáxia, que é catarse.me/Bartok. Então valeu, pessoal. Leonardo Maciel, cartunista, ilustrador, professor. Procurem o Mackay mais, assim, não só o Mackay, mas os contemporâneos deles. Não fiquem só procurando o que é popular hoje, descubram dos pais dos quadrinhos da animação e vão atrás disso. Valeu. Dizer que a gente também tá aí na luta, né? A gente também é entusiasta de desenho. A gente não é tão bom quanto o Winsor Mackay, mas a gente faz o possível para fazer coisas que entretenham as pessoas, né? E manter viva essa tradição do desenho, né? E do entretenimento com desenho. Então a gente ainda tem aí uns livros para vender. O Sunsa também tem, né? Ainda tem 2 edições do Rango dos Grottes. Então, galera, obrigado aí por ter conversado um pouco sobre o Winsor Mackay. Um abraço aí para todo mundo que participou da conversa. Eu espero que vocês curtam o trabalho do Winsor Mackay. E se alguém tiver curiosidade de conhecer meu trabalho, vocês podem acessar minhas redes sociais, Facebook, Instagram, como Regis Luiz. Então, Facebook/Regis Luiz, Instagram /Regis Luiz Arte. Tem o Flickr também, /Regis Luiz Arte. Lá vocês podem conhecer um pouco do meu trabalho e as influências que eu tenho do Winsor Mackay. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Obrigado a todas frustradas e todos os frustrados que me acompanharam até aqui. Por favor, rabisquem aí suas críticas e sugestões. Aqui, nos comentários do post, ou me manda um e-mail, fantasticomundodsunsa@gmail.com. Me procura também nas redes sociais e fala aí o que achou do episódio e do podcast. Ou se só quiser bater um papo, estamos aí também. No mais, seguimos juntos por essa jornada pela vida e obra das cartunistas e dos cartunistas do passado e do presente de vários lugares do mundo. Eu sou o Sunsa e até o próximo episódio do podcast O Cartunista Frustrado. Beijundas! Esse foi o Cartunista Frustrado.